Chuva quando cai no Moceque causa estrago. Estrada esburacada quando chove vira lago. E o cenário é sombrio. Ouça o apelo e o relato que eu propago. O anúncio foi lançado, nosso mundo está em coma e precisa de uma venocrise. Porque a falta de experiência nos mantém nesta crise. Esta crise é infinita, a vida se complica. O preço no mercado quase tudo multiplica. A crise de valores que até menininha de 14 já fornica. Que vejo nos jornais, seca, fome, miséria, acidentes naturais. Até parece anedota, recursos que se esgotam. Tá difícil respirar, o oxigênio vem de gota em gota. Vivemos sob sombra de uma nova pandemia. Há quem diga foi criada em nome da economia. É uma crise social, doença mental que não faz bem. A falta de amor vai jogar o amor pra fora. Desde 75 que vivemos como enteados, abandonados em guetos desses bairros suburbanos. Menos $1 por dia para viver no manicômio. Canecas de caporroto, corpos em coma alcoólico. Vidas enterradas no meio de destroços, governados por vampiros sem valores nem propósitos. Empurram o nosso povo por fundo do poço e o único emprego por aqui é o desemprego. Há sempre vagas nas esquinas e no próximo beco. Delinquência dispara, é a lei da sobrevivência. Vivemos nesta selva plantada pelo sistema. Tiram-nos a cultura, roubaram-nos a essência. Vivemos aprisionados sem celas nem algemas, enquanto balas certeiras atravessam zungueiras. Corpos que caem levantam bandeiras. Em nome dos excluídos nós somos a resistência. É uma crise social, doença mental que não faz bem. A falta de amor em nós nos faz jogar o amor pra fora. É uma crise social, doença mental que não faz bem. A falta de amor em nós nos faz jogar o amor pra fora. Em nome dos excluídos, nós somos a resistência. 360 graus, já contigo. Você que está aí do outro lado, não esqueça que você está aqui com Gangsta, bandido número 360 graus na casa. Gangsta! Oh! Yeah! G. Pique good a caixa. Na casa, estamos aqui para mais um exercício, não é? Ok. Tudo em prol do Como país. está tudo em dia, né? Tudo em dia, mano. Tudo em Tá dia. bem. Como é que é? Leonardo Ngola, what's up? Estamos Ok. aqui para Como é que é? debate mais exaustivo. Paciência. Como é? Está tudo bem, né? Não, estamos a A resistir. semana correu, né? Estamos a resistir. Como é que está a ver essa situação que está se passando no país? Inaugurações, exonerações, corridas a pedradas na Polícia Nacional, como é? Como é que está a ver isso? São pornografias políticas. E aqui vamos ter alguém que estava ausente, Yeah. mas está de volta. É o excelentíssimo professor Elder Mavenda. Pessoal, Como é que é, mano? fixe. Yeah. Está tudo bem? Yeah.
A vida está boa? A vida deu-nos aqui uns solavancos, mas Mas estamos lá, resistência é a né? palavra de ordem. Ok. Professor Helder Mavenda, depois desse tempo de ausência, como é que estás a ver isso? O teu regresso a casa, 360 graus sempre aqui, what's up? Isso ajudou muita reflexão, tá Ah, é? vendo? Essa autoexclusão Ok. permitiu fazer muita reflexão, permitiu avaliar vários factos, vários fenômenos. E sociais. você volta num momento que o país está-se a assistir polícias a serem expulsos a pedradas do Kazenga, como é que você sente perante isso? Isso já se esperava, tá Ok, vendo? ok. Já se esperava. Isso já se esperava. Eu, pelo menos, já esperava isso, porque sempre disse, Angola nasceu como uma estrutura de guerra. As instituições angolanas, as instituições do Estado angolano são estruturas de guerra. Ok. Uma vez acabada a Revolução, corrida com o português, acabada a guerra, já não havia condições de continuar essa estrutura. Já não esse tipo, nessa lógica, tá vendo? Mas então, aquilo obrigaria o quê? Obrigaria a ter uma administração científica. Isso é possível ter uma administração científica numa sociedade aberta. Ok. E isso, o partido do poder é alérgico à sociedade aberta, é alérgico à democracia. Então, dia menos dia, íamos chegar a esse tipo de situações. Pronto, o professor Helder Mavenda já fez aqui um interlúdio, mas um dos principais problemas que nos traz aqui é essa mesa de reflexão, que é o 360 graus. Apanhem bem a ideia, 360 graus. Mano Gansta, como é que é? Como é que estás a ver essa situação? Tivemos aqui um acontecimento que é de extrema importância para nós. Estamos a falar da coligação tripartidária, que foi liderada pela UNITA, que convocou o Bloco Democrático e também o Pirajá, que é a formação política do grande Abel Chivuco Vuco. Qual é a tua visão? Como é que tu vês isso? Qual é o impacto que isso tem para a nossa realidade sociopolítica? Eu, primeiramente, poderia falar do impacto. Teve um impacto de âmbito nacional e internacional. Boa. De âmbito nacional porque acaba por ser um elemento que vai dizer aos angolanos que é possível a unidade dos angolanos em prol do bem comum. Em prol do bem comum, estou a querer dizer aqueles que se identificam com causas de valores virados à justiça social, à liberdade de facto e à paz efetiva. Porque às vezes nós confundimos o armistício com paz. Dia 4 de abril, vamos celebrar provavelmente 20 anos ou 19 anos de paz. Dia 4 de abril, 19 anos. 19 anos de paz. Mas agora, se a gente analisar a conjuntura de 19 anos de paz, vamos ver que temos um país que teve um retrocesso do ponto de vista socioeconômico e político. Em todas as esferas da vida. O povo angolano vive na paz, mas o povo angolano é escravizado na paz. Mas Ou seja, calma aí, vamos ainda entender aqui. O povo angolano vive na paz, mas é escravizado na paz. Fala-nos ainda o que é a paz nesse caso. Vamos ainda definir o que é paz para nós sabermos que o povo angolano vive mesmo na paz. a paz é nada mais, nada menos do que a capacidade de ter a liberdade de circular de Angola, de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, sem dificuldades. Mas quando a gente analisar, tu não consegues sair daqui até o Bengo sem estragar ou furar o pneu do carro. Mas a gente tem estradas. A gente entrou por um processo de reconstrução nacional. Tu não consegues dar um ponto de vista contrário em Angola sem ser visto como um indivíduo que é revu, que é um rebelde, que está a atacar a ordem social ou a ordem política. Tu não consegues fazer uma manifestação se a polícia, que ela é republicana do ponto de vista da Lei de Segurança Nacional, no artigo número 7, ela é apartidária, então significa dizer que ela é republicana, ela pertence ao Estado. Mas calma aí, deixa eu entender. Mas segundo o Prêmio Nobel da Bajulação, segundo o ativista Mbanza Anza, João Pinto, ele costuma dizer que o país não se constrói da noite para o dia, mas nós tivemos, por exemplo, o caso do Dubai, que em 10 anos se tornou naquele espaço super desenvolvido, com infraestruturas e tal. Mas por que para os angolanos é sempre difícil? E por que se tem por que pessoas como João Pinto e outros do círculo bajulatório do MPLA passam sempre a ideia que não é possível se fazer o país num clima de paz em 19 anos? O João Pinto é um dos maiores criminosos da história moderna de Angola, primeira coisa que eu já tenho que refutar aqui. Porque ele é nada mais nada menos do que um cúmplice de um genocídio social praticado pelo MPLA, que está no poder há mais de 45 anos. O João Pinto vai para o MPLA
para defender o seu estômago, para defender o fato da fende, para defender o filé mignon que ele come e a garrafa de champanhe da Moed. O João Pinto não é um deputado do povo, é um castigo, um serviçal do MPLA, bandido bajulador que está no parlamento para ajudar a aprovar as leis e medidas antipopulares. Pega o João Pinto, mete de lado, não precisamos de João Pinto para nada, nem convém citar. Ele é um indivíduo que é um inimigo do povo, não é o povo que é inimigo de João Pinto. O Dubai, para se fazer o Dubai na perspectiva daquilo que a gente olha o Dubai como um grande país, é preciso ver que há grandes lideranças no Dubai e nunca houve grandes lideranças em Angola. Isidro Fortunato, com todo o respeito, o Cota Fernando da Piedade Dia dos Santos, o Nandô, na Assembleia da República, ele até ganha um bom salário, mas o Nandô só sabe fazer 3 coisas. Ponto número 1, apertar no botão dizer deputado fala. Ponto número 2, bater com o martelo quando aprovam as leis. E ponto número 3, dizer desligar o botão. Mas ele ganha um salário, tem subsídios e tem regalias. O que eu estou com isso querer dizer? Não temos lideranças nem políticos. Temos bandidos no poder. Em Angola existem bandidos no poder. Olha, no isso poder aqui nos remete ao pensamento do Fela Kuti na música Vagabundos em Power. É o VIP. Quando nós falamos os governantes angolanos são VIP, não, são vagabundos em power, ou seja, vagabundos estão no poder. Não existe um interesse, numa perspectiva de uma reconciliação nacional que é para a gente, primeiro, montar a estrutura da nação, criar o patriotismo, que é para a gente fazer o país na base do trabalho, que é para tu olhares, por exemplo, o genocídio né? Da Lunda Norte, é nada mais, nada menos do que resultado da própria exclusão social. Os povos saem que é para se reivindicar e automaticamente aparece o governo e manda disparar e o comandante, com toda a arrogância e toda a petulância, vem publicamente ainda vir com um discurso intimidatório. Não há paz nessa perspectiva, porque a gente confunde fim do armistício. O que é o fim do armistício? Acabou o período das hostilidades militares. Agora o processo social, o processo político, o processo de inclusão não existe. Essa é a sua verdade. Então estamos num país ainda de sonhos, quer coletivos e quer individuais, adiados por causa de uma política de... Por quê? Porque eu noto claramente que os discursos são, basicamente, vivem dentro de discursos eleitorais. São planos eleitoralistas que nunca passam para a realidade prática, ou seja, nunca são materializados. Há uma coisa que nós temos em Angola que é muito forte. Todo cidadão angolano vive dentro de um discurso de promessa. O que é que isso significa? Nós vivemos sempre o futuro, mas os dirigentes gatunos vivem sempre o presente, porque a bochecha do Dino Matroce é a mesma, a barriga é a mesma, a barriga do Paulo Cassoma é a mesma. Está entendendo? O avião do Manuel Vicente e o vinho que ele bebe é o mesmo. E nós temos o quê? Não temos nada, quer dizer, estamos dentro de um discurso de promessa. Olha, vai acontecer agora, vão agora para o Largo Okavango explorar petróleo. Vão agora para o Namibe, na bacia do Namibe, explorar petróleo. Qual é o benefício que essas populações locais terão? Não terão nenhuma, porque o petróleo que se explora em Angola vai enriquecer um grupinho de bandidos que são os vagabundos no poder e os seus sócios internacionais. Tá entendendo? Porque não existe uma política de inclusão, não tem. Nós não temos um projeto de nação. O MPLA não sabe o que é que está fazendo no poder. O MPLA não sabe o que está fazendo no poder porque tem uma cultura de poder. Não tem uma cultura de gestão da nação, da não pátria. Tem uma cultura de sociedade. Não existe um projeto, não existe até hoje um projeto. João Lourenço acabou por ser para nós a maior decepção política da história de Angola. O José Eduardo Santos, para se transformar no grande monstro, levou 38 anos. João Lourenço, em 3 anos e meio, se tornou pior do que ele. E o que mais me admira é que o João Lourenço teve ao lado de José Eduardo Santos durante 38 anos a lhe observar. Afinal, também não teve a observar, também nem sabia o que é que ele estava a fazer lá. Porque postam no poder, mano. Isso é grave, isso é muito grave. Pecangu de Acaz. Mano, mano, coligação tripartidária como uma esperança para a alternância. O que é que nos falas sobre isso, mano? Olha, já devia ser a bué, né? Primeiro, saudações a todos que nos conseguem ver nesse momento. Olha, há uma frase, na verdade uma frase não, há um jogo, né? Um jogo que nós já, na verdade, quando éramos putos, nós praticávamos, né? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Ou seja, se um incomoda, 2 incomodam muito mais. Então, se esses partidos divididos já incomodavam, unificados vão incomodar muito mais. E o propósito maior... Oh, pique!
What's up? O propósito maior Oh! é tirar o MPLA do poder. E ali eu busco uma frase de Nelson Rodrigues, uma frase muito linda. Ele diz assim: os idiotas vão controlar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Yeah. Os idiotas do MPLA são muitos, mano. Desde aqueles que colocam um voto inconsciente, um voto irracional, porque eles não colocam um voto em função de um programa político, eles colocam um voto em função do fanatismo partidário. Isso é muito perigoso, porque você coloca em risco a vida de muitos milhões por causa de caprichos. Então, essas pessoas todas têm que ser reeducadas. E aqueles que estão a nos governar têm que ser completamente julgados de acordo com o seu crime. Tirar o MPLA tem que ser... É a prioridade máxima. É a prioridade da sociedade civil. Então você e a acredita prioridade que da para nós sociedade começarmos política. a tentar pensar o país, é preciso que o MPLA seja afastado do centro de decisões do país? Sim, por um motivo muito simples. Se pintares a tua casa, imagina que hoje vais usar uma tinta vermelha. Ela vai, de alguma forma, apresentar um aspecto diferente. O MPLA pinta o país durante 45 anos e o país continua na mesma. Então o problema é o MPLA. Na mesma não, há um retrocesso que é sim, observado em vários aspectos. Vai né? se degradando, vai piorando. Por causa... na verdade, o plano maior do MPLA é transformar o angolano cada vez mais ignorante. Só que hoje está difícil, porque nós temos várias alternativas. Mas hoje eu cheguei à conclusão que um país onde da beleza é uma referência, uma superestrela, onde a pouca pi é vista como uma jet set, um país falhado. É propositado. É um país falhado, é um país que não deu certo. Tu não tens um país coeso, com o tipo de referências que nós temos. É propositado. Vai falar Sabes de quem? por quê? Passinga, Toloba, Tapa 2, Negro 5 chupetinho. Negro 5 chupetinha são as referências que são jogadas na comunicação social. Então, num país, Tomás Bicas, tu tens um país que deu errado a partir do momento em que as suas referências são referências estúpidas. Deu errado na perspectiva daquilo que é o plano de construção do país, mas deu certo na perspectiva daquilo que era o plano do MPLA. Eles criam isso. Mano, nós temos um país onde os artistas, a nata artística, investem no rabo, não investem em cérebro, não compram livros, mano. Então compram Decadura Bulim para encher o rabo. Não compram livros, mano. Livro é caro, Deca não é caro. Decadura Bulim são umas ampolas que eles usam para enchimento das nádegas, das coxas, são injeções locais. E depois, com o exercício, aquilo e não fazem o mesmo com o cérebro. Quando você não faz o investimento no lugar certo, você tem uma sociedade desastrosa. Por isso é que pessoas que você citou, eu não gosto muito de citar esses nomes, porque eu acho que eles não merecem, não merecem. Um gajo como eu da beleza, completamente anárquico, um gajo como eu da beleza e ainda recebe dinheiro desses cotas para aparecer como rico, quando o da beleza tem pessoas próximos a ele que cheiram catinga, mano. Sim! Epa, não vamos citar os nomes das pessoas. Para não darmos... Eu acho que nós não podemos estar a fazer também publicidade gratuita e que isso dá beleza. Qual é o nome da pica? Decadura Bulim. Decadura Bulim. É uma das. São várias. Quem quiser publicidade gratuita, paga, mas nós não vamos fazer na mesma. Ok? Então não vamos falar dessa gente. Leonardo Ngola. Laura Gonçalves está lá, está no ar. Essa rapaz. Laura Gonçalves, está a passar mal, provavelmente. Agora está a pedir figo de Angola. Você tem figo aí onde está, em Portugal? Não. Só está me dando mesmo um ganza de figo de Angola. Não, come mesmo esse figo aí. Aquele figo é seco. Temos que enviar figo para a nossa mana, meu. Mas por que a nossa mana não fica ainda também com saudade, com coisa
com vontade dos corruptos, para chamar os corruptos para irem ficar ainda lá um tempo, para nós organizar o país. Ok. Não, Laura, esse é o desafio dela. Tem que ser... Vontade de gravidez, acorda, fala num bolo dela, não, hoje eu quero mesmo ver todos os corruptos aqui amarrados na minha sala. Vão levar, fudamos dela ali, vai levar, vamos organizar o país. Leonardo Ngola. Na casa. Mano, como é que estás a ver a coligação tripartidária? Belchi Vucu Vucu, Adalberto Costa Júnior, João Pinto de Andrade, né? Não, é o Justino. Justino Pinto de Andrade. Eles vão buscar o seu viveiro. O viveiro da união. Ok. E o que o povo espera é alternância. Claro, claro. De qualquer forma, não importa quem vai chegar possivelmente ao poder. Teremos de ter alternância. Alternância. E essa coligação é juntar o Mano Pico, o útil ao agradável. Pois é. Nós temos um Abel, que é uma figura política. O Abel Chivuco é um cota na qual eu tenho muita estima. Já algumas vezes falei com ele. O Abel oferece, tal como Adalberto Costa Júnior, um embelezamento à política atual. Unindo-se, tornam-se mais fortes, subscrevendo ao que o Mano Pique disse. A coligação é para juntos conseguirem aquilo que o povo quer. Os três querem alternância. E esta alternância é urgente. Não só os três, a população em si quer alternância. Okay. Porque o poder vicia. Há um problema exato do poder, que é viciar. Tu podes ficar, a ociosidade se instala. Você pode estar ocioso e viciado no poder. Okay. E isto preocupa a todos. Mesmo os que lá estão. Eles querem alternância, querem que haja... Tem que haver troca nas peças do xadrez. E em política, devemos sempre enquadrar a política no mundo do xadrez. É que as pessoas enquadram muito a política... Mas calma aí, vamos lá entender. Enquadrar a política no mundo do xadrez. Mas o presidente João Lourenço, segundo consta, não é um grande xadrezista. Como é que o país está nessa condição? Mas quem falou isso, Isidro? Quem falou não, nós ouvimos, você sabe como é que mas isso é mesmo, também falaram Zé do engenheiro, mano. Tá vendo? O Cangamba, quando tinha dinheiro do povo no bolso dele, lhe seguiam, lhe chamavam doutor também. Ah, é? Sim. Então isso Não tem, desculpa, mano. Fraude. Nós temos que ser coerentes, tá vendo? Coerentes e realistas. É aquilo que uma vez nós chamamos a atenção aqui, o Aniceto da Cunha, né? Que é até um jovem sociólogo que a gente tem grande respeito, lida-se com ele. Não, peraí. Não, estou a dizer, lida-se com ele do ponto de vista pessoal, né? Agora, como profissional, claro que estamos em lados diametralmente opostos, né? Professor Mavenda, e por isso é que, por que a gente chama professor? Porque o professor Mavenda ele faz um enquadramento científico. Está a entender? A gente tem que olhar para o professor e ter esse... E nós estamos aqui com o professor Mavenda, mais uma vez vamos dar uma salva de palmas pelo regresso do professor Mavenda. Obrigado. Vamos levar esse discurso agora para o professor Mavenda. Professor Mavenda. Não, vou já terminar. Termina. 1 minuto e meio. Por que a gente chama professor? Porque o professor não quebra com os valores de conceitos. João Lourenço é um grande xadrezista. Jogou em que campeonato? Não vamos confundir. Estar a comer funge com bagre, estar a jogar com os amigos, ganhou, te deu cheque-mate, é um grande xadrezista. Está a entender? Isso é o trabalho do DIP, Departamento de Informação e Propaganda do MPLA. Isso é protótipo do comunismo. O comunismo vem do ideal do líder, o líder ideal, o melhor do mundo. Como fizeram com o Neto, né? Agostinho Neto era o melhor poeta na visão do MPLA. O mesmo José Eduardo também era o presidente, para além de uma das alcunhas, ser o presidente mais bonito da África. Né? Mas o que adianta ele ser bonito? Se temos somos o quarto, na altura dele, éramos o quarto país mais corrupto do mundo. O que adianta ele ser bonito? O que adianta ser bonito se você tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo? Da África e do mundo. E do mundo, está a entender? Do mundo. Isso é extremamente grave. Tu és o segundo maior produtor de petróleo do mundo e tu não tens refinaria. E ele é bonito. A boniteza do ser bonito. Desculpa, mano. Vou já terminar, professor. As pessoas confundem. É o DIP, porque o DIP tem esse trabalho. Os países socialistas, eles olham a imagem do líder do partido como Deus. Então são obrigados. E isso, às vezes, é que vai levar com que o João Lourenço vai ter o descrédito popular. Ou seja, vendeu-se tanta imagem do presidente João Lourenço. E hoje, do ponto de vista prático, ele no poder é nada mais, nada menos do que um descarrilamento do país. O João Lourenço, em 3 anos, está a fazer pior que o José Eduardo. E eu fiz um live em casa, eu disse o seguinte: se o presidente não tiver a capacidade de saber gerir o país, as culpas de José Eduardo Santos todas vão cair para ele. E o povo vai entrar por um processo o síndrome de Estocolmo. Ou seja, hoje as pessoas estão a dizer, no tempo do Zedu, claro, o frango, a caixa de frango era 2.500. Hoje, na época do João Lourenço, está 14.000.
o país, na época do José Eduardo Santos, na época do João Lourenço, não mudou em nada, porque é um país que depende de importação. O João Lourenço não fez um estudo sobre o passivo. Isidro, é impossível combater corrupção com corruptos. Eu disse aqui com pique, disse aqui com pique, os magistrados e juízes de Angola são bandidos que vestem vestido preto. Porque o setor judicial, se é um setor manietado pela política partidária por via das facilidades dos dinheiros que recebem... Dos créditos bancários. Aqui não são créditos. Porque o crédito devolve-se. Aquilo não é crédito. É uma oferta para te manter num boneco, um fantoche da política partidária. Eles defendem político partidário. Por isso é que não aprovaram o partido do Cotabelo Chivuco-Vuco. Por que é que não aprovaram? Ok. Me mostra um grande bandido, um marimbondo pesado que está na cadeia. Não tem ninguém. O Doutor de Costa continua a ser o diretor do gabinete do presidente. O próprio presidente da República é rico. Ainda se deu o luxo de descarregar na cara do Banzanze. Que nós, os jovens, enquanto estávamos a dormir, ele às 4 da manhã estava aí na sua fazenda, esquecendo-se que foi o partido dele que meteu a juventude a ser alcoólatra. E a ser distraída. Agora está aí na fazenda, claro, foste para a fazenda. Hoje quem inflacionou a comida em Angola é o presidente da República. Quer dizer, a fazenda ele é não presidente, está a produzir. ele próprio é o presidente que está a produzir, ele próprio está a inflacionar o mercado. Epa, isso é grave, estamos a brincar. O MPLA tem que sair do poder. João Lourenço em 2022, vamos tirar o Manico, não importa como, mas vai sair. O Manico tem que sair, que é para tirar o mito da ideia que eles têm a CNE controlado, os botões estão lá preparados com os computadores viciados. A diáspora de Angola tem que votar. Sabe por que tem que votar? Se tu calculares, Isidro, em Angola existem 250 mil portugueses. Em Portugal existem 17 mil angolanos. Se Portugal é o maior ponto de imigração dos angolanos, só tem 17 mil. Quanto é que tem na Inglaterra? Menos, um número inferior. Quanto é que tem na Bélgica? Um número inferior. Então, estou com isso querer dizer. Se você calcular todos os angolanos lá fora, juntar 10 carros de marimbondos, dá para sustentar esses angolanos durante 10 anos. Porque aqui há Ferraris, eles têm lá fora. 500 mil dólares um Ferrari. Um Lamborghini, quanto é que é? 500. Um Rolls Royce, Phantom, quanto é que bate? Se juntar, os angolanos podem ficar 10 anos sem trabalhar, com 100 carros vendidos desses bandidos. Então por que eles não podem votar? Se um país como Cabo Verde, que é um arquipélago, estão a votar, Angola não vota. Sabe por que não votam? Porque a questão é muito simples. É uma questão de informática, ou seja, o sistema de informática de Angola vai estar conectado com o sistema de informática nas embaixadas. Então quer dizer que eles não podem batotar, porque o sistema é único, é uniforme. Então eles preferem abolir para não ter um sistema uniforme, porque os lá fora vão votar. O que vai tocar aqui é o que vai tocar lá. Nós sabemos o que é que está a acontecer. A mídia internacional está lá à espera. Por isso é que o presidente está a mandar construir o Conselho Nacional Eleitoral atrás da casa dele. Está a ver como é que é? Então, epa, desculpa, mano, aqui é papo reto e nós não temos compromisso. Não temos compromisso, falamos livre. Aqui o nosso compromisso é com o povo e com o país. Não é com o povo. Com o povo, com o país e com a alternância. O alternância. João Lourenço, em 2022, tem que ficar mesmo já na fazenda dele, a criar os gados, a tomar bom café. A produzir tomate até construirmos o Tribunal Penal Revolucionário para irmos lhe buscar, né? É, sim! Depois ficar preso. Professor Mavenda, a opinião é muito importante aqui. Professor Mavenda, coligação tripartidária, qual é a visão que você tem sobre esse fenômeno que está a acontecer pela primeira vez na política angolana? Pela primeira vez. Eu vejo com grande congratulação, uma vez que, por exemplo, na luta de libertação nacional, havia necessidade de ter uma frente unida entre o movimento de libertação nacional, mas isso não foi possível. Depois tivemos a independência que tivemos. Teve uma forte influência. Encosto mais ao microfone. Teve uma forte influência, divisão dos três movimentos. E hoje vejo com grande regozijo, quando vejo 2 ou 3 elementos de grande vulto, notáveis da vida política, como Abel Chivuco-Vuco, Adalberto Costa Júnior, Justino Pinto Andrade, um histórico, okay. Juntarem, que é para fazerem uma frente unida. Então, é algo que já se esperava há muito tempo, né? E que isso também resulta de um grande erro do próprio MPLA, que por si só, quanto mais ele apertou, obrigou que estas pessoas, ou esses indivíduos, ou essas... Deixassem de olhar para as suas semelhanças, sim, olhassem para... deixassem de olhar para as diferenças e olhassem nas semelhanças. Que diziam, né? Então, mas também vejo com uma certa preocupação
porque vejo primeiro Abel Chivuco não consegue legalizar o seu partido, arranja-se artifícios jurídicos para impedir que o para já Servir Angola seja um partido de facto, não é? Ou tenha personalidade jurídica para poder concorrer às eleições. E também vejo as manobras que se fazem hoje com o Adalberto Costa Júnior, quando se apresenta a dupla nacionalidade, que se diz, não, olha, ele já renunciou à nacionalidade portuguesa, mas para tal ele tem que trazer uma certidão e tal, a certidão que diz que ele renunciou. Quer dizer, tem que ter um documento, e esse documento, quer dizer, tem que passar por gabinetes, pela burocracia angolana, não é? Tem que passar pela embaixada de Angola em Portugal, tem que passar para o consulado de Angola em Portugal, que até você chegar à certidão, uma conservatória portuguesa que diz, não, fulano de tal até hoje deixou de ser português, e apresentar isso ao Tribunal Constitucional. Isso vai ser importante nas candidaturas. Então, eu vejo, quer dizer, não sei o que está a se passar ali, mas quando vejo, há discursos que a gente não pode ver assim, que vêm só de forma gratuita, né? Podemos aventar a hipótese de estar-se fazer algumas manobras, não é? Que possam impedir de Adalberto Costa Júnior também sendo a maior ameaça no momento do MPLA de candidatar-se. Essa é uma das minhas preocupações pessoais. Né? Mas agora, no que toca a criar um movimento de mudança, no que toca a criar um sentimento de necessidade de alternância, tanto mais que são 2 elementos ou 3 elementos que têm uma grande penetração no panorama político, no espectro votante urbano, não é? E que, vamos lá dizer a verdade, é este espectro urbano que muda a opinião pública, é esse que detém a opinião, que detém o grande poder de decisão em termos de... Claro, a classe média, em qualquer democracia, a classe média tem muita influência, e então eu vejo com grande regozijo e espero que mais grupos, mais pessoas, mais individuais se juntem a esse grupo para poder fazer uma mudança que todos nós almejamos. Boas. Então, aqui a coligação tripartidária, na minha opinião, eu acho que é um momento, né, dos angolanos estarem unidos, porque da mesma forma que nós olhamos para o colonialismo, a ideia do inimigo comum, do inimigo que estava a impedir o desenvolvimento da Angola, dos angolanos, foi necessário uma união, uma luta cerrada. Eu acho que o próprio colonialismo em si não teve um final com a independência, ou seja, vai ter uma continuidade dentro daquilo que são as políticas que o MPLA vai trazer, porque nós vivemos um verdadeiro neocolonialismo. A partir do momento em que as políticas não beneficiam os povos, os donos da terra, tu tens, por exemplo, o caso da Lunda Norte, a Lunda Norte não beneficia dos seus recursos. E o Dita Finha não falou nada. O sonho, não, o Tainha é outro assunto. Tu tens o sonho que não beneficia da riqueza que produz. A maior parte das províncias de Angola não beneficiam dos seus próprios recursos. Tu tens pessoas abandonadas na miséria, tu tens o CUNEN nesse momento já está a lidar novamente com a fome generalizada por causa da estiagem prolongada, e o problema do CUNEN nunca é resolvido. E eu, durante o tempo que trabalhei no SOS CUNEN, nós tínhamos o plano que estávamos para trabalhar em colaboração com a Unitel, que era da criação dos poços perfurantes, que era para resolver de uma vez a problemática das checas no CUNEN. Mas as problemáticas do CUNEN não se resolvem por quê? Por falta de vontade política. Ou seja, tal como o lixo de Luanda, a seca no CUNEN é um espaço de drenagem do dinheiro público. Então, não se resolve o problema de forma definitiva, né? Nós tivemos há dias várias entrevistas, né, de mais velhos a falarem abertamente de pessoas que estão a morrer de fome, pessoas que estão a comer, inclusive, frutos silvestres venenosos para tentar matar a fome e estão a acabar mortas. Tu tens um problema de genocídio a acontecer e tu tens o silêncio das nossas instituições. Então, tal como o lixo, é preciso nós olharmos a seca no CUNEN como um negócio político também, porque a falta de vontade política está ligada com interesses políticos. Então, a coligação nesse momento para nós é bem-vinda, porque é tempo dos angolanos começarem a olhar
para as suas semelhanças e olharem menos para as suas diferenças. Nós somos angolanos, queremos o melhor para Angola. Da mesma forma que o Gangsta nos traz aqui um discurso no qual exorta a necessidade de unidade entre os angolanos, porque nós já identificamos, no fim de 45 anos, os nossos problemas só partem de uma fonte comum, e essa fonte é o MPLA. O MPLA produz os problemas, o MPLA continua a trazer vários problemas a Angola e aos angolanos. Não conseguimos progredir como povo, muitos estão lançados no alcoolismo, no desemprego. As figuras de renome aqui que são promovidas pela comunicação social são as que enchem os rabos com jardas, com Durabulinha e outros venenos tóxicos, né? São as figuras públicas. Figuras públicas aqui são aqueles que falam como falam, que é o tal Dabé e o Passi e outras coisas. Tu tens uma sociedade que está a ser estupidificada e distraída na tendência de a juventude não despertar para a realidade do que se passa em Angola. Em Angola passa-se um genocídio que já tem 19 anos de paz. Quando tu falas em 19 anos de paz e tu tens um João Pinto a falar que o país não se constrói da noite por dia, nós só podemos falar criminoso. Mas ele conseguiu meter fato da Fendi e da Gucci da noite por dia. Da noite por dia. Conseguiu levar. Os filhos do João Pinto não vivem em Angola da noite por dia. Portugal, da noite por dia. É preciso que nós pensarmos. A filha do presidente da República foi dar à luz nos Estados Unidos da noite por dia. O presidente da República tem casa nos Estados Unidos da noite por dia. Quando é questão de ter água na casa dos cidadãos, vão te dizer, não pode pensar assim, Angola não é tipo Estados Unidos, não é tipo Noruega. Mas vocês têm jacuzzi, bebem garrafa de vinho no valor de 12 mil euros, uma garrafa. E sai da Europa. E ainda por cima tem aviões da Embraer ou Falcon, jatos privados, da noite por dia. Para nós não. Para nós não tem nada então, é preciso nós olharmos essa iniciativa de estimulação de consciência. Estimular consciência para um processo de coletividade. Os angolanos têm que esquecer, principalmente os mais pequenos, parar de discutir entre eles. Tu olhas para o ciclo dos ativistas, é muita discussão. Porque aqui também, às vezes, nós confundimos um manifestante e um ativista. Ir para uma manifestação, você é um manifestante. Um ativismo é outra coisa. É outra coisa. Yeah. Permita-me que te diga. O ativismo tem um código ético. O ativismo tem uma agenda. O manifestante é todo jovem que, de livre e espontânea vontade, se identifica com as pautas do próprio ativismo, ou seja, as pautas reivindicativas, e responde pontualmente por meio das manifestações. São manifestantes. Um ativista é aquele que organiza, é aquele que executa uma determinada ação dentro de um código ético. Dentro de um código ético no qual ele conhece os seus direitos, deveres e obrigações, e dentro daquilo que é consagrado constitucionalmente, ele vai agir de forma legal contra as ações do próprio Estado. Esse é um ativista. Exatamente. Okay. E aí, então diria, eu acho que estamos num processo que a gente tem que cada vez mais promover o senso de coletividade e de unidade. Uma coisa é união e outra coisa é unidade. É preciso a unidade para olhar para o adversário maior, aquele que leva a fome nas nossas casas, quem prostitui as irmãs angolanas é o MPLA. Quem mete os nossos irmãos a serem criminosos é o MPLA. Quem faz com que as nossas mães ficam desesperadas com 62, 64 anos de idade, sem fundo de reforma, é o MPLA. Quem não paga o salário dos antigos combatentes é o MPLA. Então, o adversário maior do inimigo, uma coisa adversária que a gente tem que ter respeito e hombridade na competição. O MPLA não compete com o povo, o MPLA humilha o povo. É diferente. Então tem que ser classificado como o inimigo do povo. O MPLA é o inimigo do povo. Esses Lexus é o dinheiro do fundo da malária que eles compram, que dão nos deputados, que dão nos bajuladores, que dão nos cachicos, que dão nas namoradas. Porque, perdão, o PIB da Angola, o Produto Interno Bruto, é dividido por eles. Agora apareceu aí o tal de Gildo Matias, um língua de trapa que no passado fazia parte do grande, como é que chama aquilo? A galeria, né? Dos bajuladores. A serviço do José dos Santos, agora foi reparado. E ele chegou a afirmar publicamente que Angola não tem futuro sem José Eduardo. José Eduardo é escolhido pelos angolanos para governar Angola e os angolanos, e sem José Eduardo é impossível manter a união entre os angolanos. Porque agora, como é que você explica alguém que chega com um discurso de combate à corrupção e fim da bajulação, manter um Gildo Matias como um quadro ativo, manter um Roberto Garcia como um quadro ativo, que são pessoas que participaram no processo
do genocídio social, formando opiniões políticas em defesa do poderio do José Eduardo Santos. Porque o presidente da República, o João Lourenço, na conferência de imprensa que ele deu no Palácio da Cidade Alta, ele foi claro a responder quando lhe perguntaram se ele poderia fazer um governo de inclusão, né? Ele disse que ia governar o país com os quadros do seu próprio partido. Está a ver quadros, não sei se são quadros de madeira, né? Ou se são... não sei, quando a gente fala, porque aqui temos porque o fulano é quadro, mas quadro de quê? Quadro para bajular, quadro para ser cachico, para pegar espada, o chefe te dá ordem, vai lá, pica uma agulha e mata as pessoas, está a ver? Então, eu estava a falar do Gildo Matias, que vem publicamente dizer que é secretário de Estado, né, tipo para a educação. Que o governo agora vai entrar por um processo da cobrança de emolumentos, né? A nível de todo o setor da educação pública. Isso é muito grave, mano. Nós somos pais pobres, não temos dinheiro. O Gildo Matias tem que vender os sapatos e toda aquela galeria de relógios que é para ele ajudar as crianças angolanas a pagar. Nós não podemos pagar. Temos que entrar dentro desse senso de coletividade. O que eu estou a querer dizer é que a coletividade e a unidade vai ter uma força muito grande. Tem que se ter uma voz de comando para todos os angolanos. Nós precisamos de entrar na ideia de não cooperar. Não podemos. Se as instituições... Nesse momento, são instituições sequestradas que funcionam como extensão das políticas partidárias. Então, é dever de todo angolano não cooperar com essas instituições. Porque essas instituições, no fim do dia, não estão a serviço do povo angolano, mas a serviço do projeto de poder do próprio MPLA enquanto Porque o Gildo Matias, nisso, nos emolumentos que vai se pagar, vai ter novo fato. Mas estou a te dizer o que é que vai mudar naquela escola. O quarto de banho vai ter material de biossegurança. Não. O professor vai ser bem pago. Vai ter giz. Não vai ter. Quando chover, a escola está inundada. O dinheiro vai aonde? É como a questão da própria senhora governadora de Luanda, Joana Lina, que está vindo nos fazer um convite para ir varrer a cidade, que ela queria que a gente fosse varrer a cidade. Ela ia fazer o filme dela, filme de propaganda política, enquanto seus netos e os filhos estavam no Mussulo, a tomar banho, a andar de moto jet ski. Mano, isso é brincadeira. E com dinheiro do povo. Então, esse processo do senso de coletividade e da unidade é para a gente dizer basta. Agora está a faltar a frase. Há uma frase. Depois desse movimento tripartidário, que pode se estender com todas as forças vivas da nação, que têm um interesse na alternância, tem que ter uma frase. Basta. Basta de quê? De cooperação, não cooperamos. Taxa de circulação tem que pagar, ninguém paga. Diz ao Gildo Matias que é para alcatroar primeiro bem as estradas. Se não alcatroar, ninguém paga. Está a pagar para quê? Para um bandido vestir bem? Isso é grave, mano. Nós temos que dizer as coisas na cara. Como elas são. Quando eles nos classificam, agora, né? Nos classificam como revus, arruaceiros. Vocês estão a nos classificar e vocês são o quê? Vocês são o quê? São bandidos. Banditismo político é o que existe nesse país. Nós temos que parar. Angola é um país de sonhos adiados, Isidro. Hoje tivemos a andar com uma miúda, tem 30 anos de idade. Você viu a história que ela nos passou? Nos comoveu, quase saiu uma lágrima. Mas, tu tens que ter a capacidade de concentrar a lágrima. Você não tem noção do zango, mano. As casas de lata começam no princípio do zango até lá na ponta. As pessoas vivem em casas de lata com latrinas coletivas. Quer dizer, a tua casa de lata está aqui, daqui está aí. A latrina é um espaço de chapa onde as pessoas todas vão fazer necessidades aí no meio. Mas ao lado tem ao lado está os edifícios. Vila Pacífica. Não só Vila Pacífica e aqueles edifícios e aqueles projetos roubados habitacionais sem ninguém. Sabe a espera de quê? De 2022. Não, tem uns 30 prédios que o Copelipa roubou. Para além dos 30 prédios. Além dos 30 prédios. Tem outros projetos habitacionais que não estão habitados. Está a entender por quê? Porque o governo espera sempre na época eleitoral para distribuir casas para poder ter o voto das populações. As pessoas precisam de começar a ter consciência para falar basta. Basta! Você tem nesse momento uma coligação tripartidária. Falta ao povo tomar consciência, um espírito de coletividade para falar basta. Para deixar de ser uma coligação tripartidária, para ser os angolanos falaram basta. Nós não podemos deixar a responsabilidade ao Abel Chivucuvuco, nem ao Adalberto da Costa Júnior, nem ao Cota, o Justino. Eles tiveram a iniciativa de dizer, povo, estamos aqui, onde é que vocês estão? O povo tem que acordar, a diáspora tem que acordar, a Angola tem que acordar, mano, a sociedade civil tem que acordar. Deixem de se apontar dedo. O inimigo, o MPLA é inimigo, não é adversário. O adversário tem cordialidade depois do fim da competição. Eu posso te dizer o seguinte. Eu recebi várias, eu estive com várias pessoas aí nos lados do Camama e outras zonas, eles disseram assim,
à volta daqueles condomínios que existem aí, aquele povo daí não sabe o que é ter água a jorrar, mas os condomínios que eles construíram têm água corrente. Estás a ver? Estás a entender? Os condomínios que eles constroem têm luz da rede. Mas os bairros que estão à volta dos condomínios não têm água nem luz. O pessoal vai ficar um bocado assustado. Esse juiz está a levantar, claro, isso é 360 graus, né? Professor, levanta só aqui em Angola. O pique. O pessoal lá em casa não vai ver, mas é normal. Aqui no centro da Folha tem o palácio, né? É só o palácio presidencial. Se eu pegar isso e fazer uma circunferência, teacher, professor, calma só. Aqui é o palácio, nós estamos no Morro Bento. Se você fazer uma circunferência de 360 graus, do palácio em linha reta até o Morro Bento, são 6 km. Agora vais ver. O palácio está aqui, embaixo está Mutamba, está sujo. Né? Mutamba está sujo. Aeroporto está sujo. Rocha Pinto também. Aqui no Morro Bento não sai água. Agora você calcula. Sai de 6 km que é o Morro Bento, começa a ir Dangeré, pobreza. Viana, pobreza. Xindovava, pobreza. Dondo, pobreza. Bengo, pobreza. Tá a entender, mano? Dos 6 km depois da casa do presidente são miseráveis, mano. Que país é esse? Que país é esse? Isso é grave. País de gatunos. A de babai os 40 ladrões, mano. E 45 anos no poder. Então, numa visão geral, né? Mavenda, o que é que tens a falar sobre a coligação tripartidária? Quais são os impactos que devem ter no meio das populações? Qual é a tua palavra de apoio ou de resignação a essa ideia? O que é que tens a dizer propriamente sobre essa coligação? Em curtas palavras, para fecharmos esse tema, porque temos mais temas a discutir aqui, não podemos nos prender. Então, é só para voltar a realçar, né? E reiterar que é a melhor coisa neste momento a ocorrer para o povo angolano, né? Mas ela precisa de reforço da sociedade civil. Dos ativistas, reforço das igrejas. E eu gostaria que as pessoas entendessem uma coisa. A Igreja Católica, o Papa João Paulo II, falecido, foi uma das maiores armas para a destruição do comunismo no mundo, ou digo, da União Soviética. Um dos maiores ativistas que ajudou ao colapso do regime socialista, da URSS, foi o Papa João Paulo II. Então, eu esperava mais dos bispos angolanos, eu esperava mais dos líderes religiosos, dos líderes espirituais angolanos, porque nós já se provou que estamos num regime que está a degenerar de forma espiritual o povo angolano. Está a ver? E então, se de facto são indivíduos com missão de ajudar o povo angolano à salvação espiritual, isso na visão cristã, então, quem é cristão obrigatoriamente devia ser adversário do MPLA. Quem é cristão, de facto, e principalmente um líder cristão, devia ser adversário do MPLA. Olha, mas nós já temos... a podermos romper com esse sistema iníquo. Quem é que é, professor? Porque quando quem é cristão, quem é líder religioso que defende, principalmente a Igreja Católica, defende a família. Temos Jesus, não é? José, Maria e o menino Jesus, que é a Sagrada Família. Qual é o maior adversário das famílias angolanas? É o MPLA. Quem mete as famílias angolanas na pobreza? É o MPLA. Quem tira pão das crianças? É o MPLA. Quem tira o dinheiro da malária? Quem tira o dinheiro da população que podia proteger a família? Ou seja, que as famílias podiam ser autónomas econômica e financeiramente. É o MPLA. É o regime que ele criou. E o regime que criou o comunismo tem por via, tem uma dos fins, destruir a família. Então, é um contrassenso, eu vejo um contrassenso. Uma se haste, por exemplo, quando se fazia, é passado, né, mas é preciso realçar, que fazia ação de graças a José Eduardo dos Santos. Quase a bênção às políticas praticadas por esse regime. É um contrassenso. E o momento é hoje para esses líderes mostrarem que, afinal de contas, estão a favor do povo para a salvação espiritual. Nós temos, por exemplo, pessoas como
o G. Angulo, né, que é um padre que tem se levantado muito. Angalo, que tem se levantado muito sobre as injustiças. Camuto, Bispo Chisenguete. Dom Maurício Camuto do Bengo. Do Bengo também tem se levantado. O Dom Belmiro Chisenguete também tem se levantado. Então, nós temos um. Mas tem que ser uma posição e se nós olharmos bem, são jovens. É preciso, nós temos essa atenção. São jovens que não têm educação, porque não existe um programa educacional a sério para a polícia, e a polícia tinha que ter educação porque ela trata-se diretamente com o cidadão. Infelizmente não tem. A polícia é bastante arrogante por causa dos meios que possui, que são os tais meios de opressão, o purete ou porrete, a pistola, e todos os outros elementos que são, na verdade, ferramentas de opressão. Então as pessoas, ou seja, a polícia vai para as comunidades sem um mínimo, mas sem um mínimo de educação. Conversa com as pessoas sem um mínimo de educação. E tu tens um país onde as pessoas passam fome, mano. Quando você já não tem medo da tua vida, então você está na tua melhor fase para fazer uma revolução. E as pessoas hoje perderam o medo de morrer, mano. Porque no passado a ideia era que vão te matar. Olha, mas nós estamos a morrer à fome. Então morrer à fome ou morrer a tiro já não faz diferença. Olha, nós vimos nesse capítulo, a polícia inclusive deu tiros para dispersar a população, mas a população não se intimidou com os disparos. Exatamente. Continuaram a marchar em direção à própria polícia. A polícia fazia tiros e a população não queria saber. Mas esse estado mental, o que é que te diz propriamente isso? Não, isso significa que nós estamos na nossa melhor fase de revolução. E a polícia, que devia ter N mecanismo de sensibilização, não tem. A única forma que eles têm é fazer tiro. Na polícia, exatamente, tinha que ter um indivíduo dotado de capacidade de persuadir, ou pelo menos chamar aquele que estava a agitar todo aquele pessoal, ou pelo menos chamar toda aquela gente para uma conversa amena entre irmãos. Quando a polícia já não tem essa capacidade, é porque é uma polícia que não serve, mano. E depois, nós estamos num país onde ninguém sabe definitivamente qual é o seu verdadeiro trabalho. Joana Lina foi fazer o quê? Foi limpar, né? Limpar a cidade. Ela não conhece a especificidade da sua tarefa. Por isso é que ela foi fazer aquilo. Ela não sabe o que está fazendo naquela cadeia. Exatamente. A polícia faz o que na manifestação? Dá porrada. Quando você dá porrada, você está a criar que é instabilidade, desordem. Mas é uma polícia de ordem pública. Não conhecem a especificidade do seu trabalho. O polícia, ou seja, o indivíduo que vai ficar retido na cadeia, na esquadra da polícia, pegam nele, lhe mandam lavar o carro do comandante. Você não conhece a especificidade daquilo que é a tarefa do prisioneiro. Ou seja, nós perdemos o rumo, mano.